Olá meus amigos da Climb, tudo bem com vocês? Mais uma vez Alan Lima por aqui para trazer um pouquinho de análise técnica para vocês, dessa vez no sábado. O conteúdo como sempre, logo depois da vinheta. Então vamos lá meus amigos, vamos ao que interessa. Hoje eu estou aqui na minha estação de operações e eu queria falar para vocês um pouquinho mais sobre Fibonacci, tá? Na semana passada nós falamos sobre a primeira ferramenta de Fibonacci, que é a retração. Ouso dizer que é a ferramenta mais utilizada por traders no mundo inteiro, em diferentes níveis operacionais, e para a gente aqui no Swing Trade não é diferente. Eu trouxe para vocês hoje um cenário em Klabin, tá? Para a gente justamente ratificar o que vimos na semana passada e ver também um pouquinho mais da segunda ferramenta de Fibonacci, que é a projeção. Em essência, nós vamos utilizar movimentos passados para projetar movimentos futuros e termos alvos a serem cumpridos quando assumirmos posições compradas ou vendidas. Antes da gente falar do momento atual de Klabin, eu queria trazer o gráfico um pouquinho para trás, trazer a atenção de vocês um pouquinho para trás, para o movimento que foi iniciado em março de 2020 aqui nesse fundo. Percebam que o preço devolveu todo esse movimento aqui para cima e iniciou um movimento em tendência de alta. Eu falei para vocês na semana passada que toda vez que a gente tem uma quebra de uma tendência em andamento, a gente pode aplicar justamente a retração de Fibonacci. Então, repetindo o que vimos, o que temos no gráfico é essa LTA que foi quebrada e a partir do momento em que ela é quebrada, eu posso utilizar a retração de Fibonacci. Como é que a gente faz isso? Em uma tendência de alta, a gente puxa a retração do fundo até o topo formado pelo preço. E o que é que a gente tem de informação aqui na tela para a gente? A retração de Fibonacci ela vai me dar automaticamente 3 níveis de retração, ou seja, 3 níveis de correção, que serão os níveis base para observarmos a manutenção da tendência em andamento, ou seja, se essa tendência de alta vai prosseguir ou não. Tá? São eles 38,2%, 50% e 61,8%, sendo essa última a retração mais importante do movimento. O que é que a gente tem então? O preço quebrou a tendência de alta e entrou em padrão corretivo. Percebam que ele movimenta-se para baixo, mas com amplitude um pouco reduzida. Ele não tem aquela agressão, ele demora mais tempo, ele tem um movimento mais lento. É diferente do movimento de agressão vendedor que a gente forma um pivô de baixa e o preço acelera em 2, 3 semanas. Aqui a gente tem um movimento corretivo que durou 350 dias. Melhor dizendo para vocês, ele iniciou lá em março de 2021. E está chegando possivelmente ao fim agora em julho de 2022, é um movimento bem alongado. E o que é que a gente tem agora para observar em Klabin? Seguinte, eu falei para vocês que a retração de 61,8 é a retração mais importante. Então a nossa expectativa é que quando o preço chega nessa região, a gente vai ter novamente o interesse comprador, pelo menos para parar esse movimento corretivo. E é justamente nessas observações que a gente vai tentar tirar proveito de movimentos de preço. E o que é que a gente tem então em Klabin aqui, por exemplo? Nós tivemos aqui no 61,8, que está posicionado na faixa dos 3,50, uma agressão compradora bem relevante. O que é que eu quero dizer com isso para vocês? Percebam o seguinte, quando o preço se aproximou e atingiu a faixa dos 3,50, o meu volume financeiro foi lá para cima. Ou seja, eu tenho de novo o interesse dos players de mercado em participar do jogo. Eu tenho interesse do dinheiro em participar do jogo. E para que o preço se movimente, é preciso que o dinheiro se interesse. Então, essa formação de preço, com esse volume acentuado, voltando para o jogo, percebam também que o volume cai no processo corretivo e ele volta a subir em zonas de interesse dos grandes operadores. Então, essa força compradora, esse movimento de compra aqui, ou traz para a gente pelo menos a perspectiva de um movimento de alta. E se a gente fosse observar o preço agora em Klabin, o que é que eu estou vendo aqui para vocês? Seguinte, vamos traçar um canal aqui do movimento corretivo, tá? Inclusive deixa eu desligar aqui o ímã rapidinho, pronto, foi. Tá? A gente tem basicamente esse canal do movimento corretivo, esse canal foi rompido e percebam que agora a gente tem a possibilidade de um pivô de alta em formação, ou seja, quebramos a tendência de baixa do movimento corretivo, tivemos um movimento de expansão compradora, percebam que eu tenho uma sequência de barras de alta, quase 7 candles aqui, talvez 8,
né? São 30 dias aí de movimento. Eu tenho esse movimento comprador-informação e agora eu formei um fundo. Eu também posso aplicar Fibonacci nessa região aqui. Ou seja, eu estou utilizando um pivô de alta como um critério de movimento, tá? Como um movimento base. E a partir desse pivô de alta eu tenho os 3 níveis de retração. Percebam novamente que formou-se um suporte no 61.8 com agressão compradora, o volume voltou novamente para jogo. E agora a nossa perspectiva é de pivô de alta em Klabin no semanal. E agora trazendo para vocês a segunda ferramenta de Fibo, com base nesse movimento do pivô de alta, eu consigo fazer uma projeção futura, né, uma projeção de alvos para cima. Como é que a gente vai fazer isso? Na plataforma que vocês estiverem utilizando, no meu caso aqui eu estou usando o Profit, mas pode ser lá também no TradingView, a gente vai medir esse movimento do fundo ao topo e projetar esse movimento do fundo ao topo. O meu primeiro alvo aqui em Klabin está em 5,62, o segundo em 6,13, tá? E o meu terceiro alvo está lá em 6,96. Alan, que valores são esses? De onde isso saiu? Também são projeções baseadas nos números de Fibonacci. Aqui eu tenho 61,8% do movimento, 100% do movimento anterior, e no 6,96 eu vou ter o 161,8% do movimento anterior, ou seja, dessa pernada que nós estamos utilizando como base. Eu quero também ressaltar para vocês que nós estamos nesse momento, estivemos aqui no 4,80, numa região de resistência muito importante aqui no preço. Então, se porventura você está comprado nessa região aqui embaixo, dos R$4 aproximadamente, é interessante que você fique atento quando o preço atingir essa faixa aqui dos 4,70. Se atingir, como eu falei para vocês lá no nosso primeiro vídeo, melhor dizendo, no nosso segundo vídeo, análise técnica é expectativa estatística. Então a gente observa o passado para tentar entender o movimento futuro. Não existe certeza, não existe linearidade. Obviamente que a partir da nossa experiência a gente vai conseguindo compreender e capturar movimentos que se repetem. E a partir dessa observação a gente tem a nossa expectativa e não a nossa certeza. A minha expectativa para Klabin é que ela forme um pivô de alta e que pelo menos a gente tenha uma agressão nessa faixa dos 4,70 aos 4,94. Isso não é garantido. E é justamente por isso que toda vez que a gente fala de análise técnica, toda vez que a gente fala de trade, o gerenciamento de risco é o pilar fundamental, tá? Então, para toda e qualquer operação que se faça, a gente precisa ter um gerenciamento de risco, que não por acaso será tema do nosso próximo vídeo por aqui. Meus amigos, para não quebrar a promessa feita lá no primeiro vídeo, eu vou ficando por aqui para não me alongar demais. Se porventura você ficou com alguma dúvida, deixe suas perguntas nos comentários, que será um prazer respondê-lo. Desejo a você um excelente final de semana. Agradeço mais uma vez a sua presença por aqui. Se você já é inscrito no canal, por favor, deixe aquele joinha para a gente. Se você ainda não é, clica lá no botão de se inscrever. E lembra também de conferir lá no nosso aplicativo. Caso você ainda não seja assinante, dá uma olhadinha lá que a Climb tem a solução para a sua carteira. Forte abraço e até a próxima semana.